Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciar então o nosso evento de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial ao nosso palestrante, o Aleph Cunha, e ao pessoal da P&G que possibilitou que a gente tivesse esse evento, a Vitória também que está aqui com a gente, que trouxe esse evento para a gente, que possibilitou que a gente pudesse debater esse assunto. A nossa ideia hoje é debater um pouco dos desafios que nós temos dentro da contabilidade de uma empresa multinacional, e para debater esses assuntos, nós temos aqui o Aleph Cunha, que é gerente sênior de contabilidade da P&G, e a gente vai debater um pouco melhor sobre os desafios que ele e a equipe dele enfrentam dentro da contabilidade de uma empresa multinacional, que tem um aspecto bem diferente quando a gente pensa, quando a gente compara com outras empresas. Então, obrigado por estar aqui hoje, Aleph. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. E eu passo a palavra a você, fique à vontade. Jonathan, muito obrigado. A gente agradece muito o espaço para vir conversar. E, bom, a gente na P&G, a contabilidade da P&G está sempre aberta aí para conversar, caso vocês precisem em outras oportunidades futuras também, tá? Deixa eu compartilhar minha tela, que eu tenho uma apresentação aqui para a gente ir seguindo. Claro, fica à vontade. Dá para ver minha tela aí, gente? Sim, a gente já consegue te ver. Tá sim. Tá bom. Só para dar um pouco do roadmap aí, gente, eu vou me apresentar um pouquinho antes, tá? Para vocês me conhecerem melhor. Eu vou apresentar um pouquinho da P&G, para quem não conhece a P&G. Também vou passar brevemente por alguns slides falando um pouquinho de como funciona finanças na P&G, tá? Mais para vocês entenderem. E depois eu vou entrar aí no nosso tema aí de contabilidade multinacional, contar um pouquinho para vocês como funciona, quais são nossos desafios, principalmente aí no escopo de uma multinacional americana que reporta no Brasil, como isso funciona, né? Como é que é essa aplicação na prática, né? Eu não vou conseguir ver vocês, então eu vou abrir aí para perguntas no final, aí para a gente poder conversar aí no final, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Mas caso alguém tenha alguma interjeição, até a Vitória, se quiser me dar um help aí no meio da apresentação, também a gente pode fazer comentários pontuais, tudo bem? Tudo certo. Dá para ver aí, né? Vitória, tá dando para ver, né? Tá. Sim, Só tudo para certo. você. Se eu demorar um pouco aqui, gente, é que eu não estou acostumado com o Zoom, tá? A gente usa outras ferramentas, então, só para eu mover aqui. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, tá, gente? Meu nome é Aleph Cunha, eu estou na P&G faz 6 anos, tá? Eu sou formado em Ciências Contábeis pela FEA USP. Hoje eu estou, na minha carreira toda, mas hoje eu estou cursando MBA em Controladoria, porque estou me especializando aí na parte mais corporativa da área de finanças, na parte contábil, a parte de controladoria, a parte de planejamento financeiro, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu já passei aí na P&G, comecei na P&G como estagiário, numa posição muito parecida com a colega de vocês, a Vitória, está hoje, o estágio gerencial da P&G, estagiário em tesouraria, na parte corporativa de tesouraria, cuidava de Brasil e Argentina. De maneira muito resumida, trabalhava com alocação de risco, alocação de capital, risco de instrumentos financeiros, investimentos, exposição cambial. Então, todo esse cara é um controle de caixa a nível corporativo, né? Depois, quando fui efetivado na área de tributos, por 2 anos e pouquinho, aí atuei como gerente tributário. De maneira bem resumida também, vi end-to-end todas as posições de tributos aí de uma empresa de bem de consumo que é a P&G. Então, trabalhei com diretos, indiretos, planejamento tributário, análise financeira, auditoria, fiscalização. Então, já tive bastante contato com Receita Federal, com Secretaria da Fazenda, todas essas entes aí do trato tributário no Brasil. E hoje, como gerente sênior da contabilidade, sou responsável pela contabilidade da P&G para fins brasileiros, tá? Então, desde o end-to-end da contabilidade local, relação com o governo, sou contador signatário para todos os fins brasileiros, mas todas as coisas que estão também englobadas aí na contabilidade. Então, a contabilidade tem uma mistura aí um pouquinho na área de controladoria também. Então, a gente trabalha um pouco com governança corporativa contábil, auditoria, análise de definições contábeis, então todo o guidance contábil para o negócio, projetos e outros diversos controles aí ligados na área contábil, tá? Isso é o que eu faço hoje. Então, por isso que o time aí, minha Vitória, me chamou para falar um pouquinho para vocês. De forma muito rápida, até vou passar alguns slides para não ficar muito maçante. P&G é uma das grandes empresas aí de bens de consumo no mundo, né? A gente é quase uma empresa bicentenária, temos 183 anos aí atuando no mundo todo,
né? A gente tem uma abrangência de 66 países, mais de 65 marcas, mais de 71 bilhões de dólares em vendas, então é uma das grandes empresas aí de bens de consumo do mundo, tá? Especificamente no Brasil, que é a parte que me cabe diretamente, a gente já está há mais de 30 anos aí entre aquisições, mergers, enfim, todos os movimentos societários aí que a gente já ocorreu. Temos mais de 20 marcas daquelas 65 que são distribuídas em território brasileiro, né? E a gente atinge aí mais de 153 milhões de brasileiros com nossos produtos. Talvez vocês já tenham visto um ou outro na prateleira, talvez vocês reconheçam algum, talvez não reconheçam, mas a gente está aí em quase todas as casas brasileiras, seja com algum dos produtos do nosso portfólio, seja com uma grande parte dos nossos produtos do portfólio, né? Eu, pessoalmente, antes de fazer parte da P&G e muito mais depois, sou consumidor de vários dos nossos produtos. Em território brasileiro, uma empresa do nosso porte está, de certa forma, pulverizada, né? A gente tem hoje 2 escritórios, em principal o escritório de São Paulo, que é onde eu trabalho, a Vitória, colega de vocês, trabalha, mas temos também o escritório em Recife, que é mais focado para a área de vendas. Nós temos 4 fábricas aí no Brasil, sendo 2 em Manaus, mais de uma em Manaus, na verdade temos 2 fábricas em Manaus, uma em Louveira, aqui pertinho, e uma no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Seropédica. Além disso, para suprir esse território brasileiro todo aí, a gente tem 3 centros de distribuição gigantescos, tá? Um em Louveira, também aqui pertinho, perto da fábrica, outro em Itatiaia, no Rio de Janeiro, e também um em Pernambuco aí para suprir o Norte e o Nordeste. E também um dos nossos orgulhos aí da operação é um centro de inovação que a gente tem alocados aí em Louveira também, que é responsável por pesquisa e desenvolvimento não só para o Brasil, mas por toda a América Latina, tá? Isso aí é um resumo bem simplista da nossa operação. Agora eu queria mostrar um pouquinho os meus orgulhos aí da P&G para vocês entenderem como que a gente está colocado, tá? Primeiro, nossos valores e princípios. Esses 5 valores que estão listados aí, eles são o que norteiam a operação na P&G. E eu não estou falando o papinho do RH, tá? Eu estou falando como uma pessoa que trabalhou aí com muito foco externo, com áreas de grande risco, né? Trabalhei com a área tributária, trabalho hoje com a área contábil, e posso dizer com toda a certeza que esses valores eles norteiam todas as nossas decisões, né? Então, a gente atua com integridade, com liderança. As pessoas que trabalham nas atividades da P&G trabalham pertencendo a essas atividades com toda a vontade. A gente trabalha com muita paixão para vencer e confiança. E, de forma rápida, outros orgulhos aí que eu tenho é a responsabilidade social. A P&G está, não por obrigação e não só por marketing, a gente está envolvido em várias ações sociais, tá? Vocês veem que, sim, algumas ações são lideradas por marcas, vocês vão ver que marcas gastam o seu budget de marketing com muitas campanhas sociais, mas a P&G como instituição também, e os empregados da P&G estão envolvidos em muitas ações sociais, tá? Aquela primeira imagem ali é uma das campanhas mundiais de água pura. A P&G distribui mundialmente para áreas de risco, áreas de grande impacto, áreas de catástrofes, sachês, que eu vou mostrar daqui a pouco até que é bonitinho. Um sachê que limpa praticamente a água mais insalubre, mais suja de barro. É super legal essa atuação como um exemplo exponencial. Outro dos meus orgulhos é da P&G, e falando muito pessoalmente, eu faço parte do pilar interno de equidade e inclusão da P&G, e a P&G tem se colocado muito no mercado, principalmente as marcas da P&G têm se colocado no mercado como expoentes de equidade e inclusão. Então, nossas marcas estão se posicionando e defendendo causas importantes sociais, como causa racial, causa de gênero, enfim, né, todas as causas éticas importantes aí da atualidade. A gente está com uma meta ambiental aí muito alinhada de forma global, então a gente quer e está trabalhando para que a nossa operação tenha o mínimo impacto ambiental possível. Então, a gente já tem toda a fábrica de líquidos, né, de Ariel líquido, de Downy, com uma eficiência já super alta em utilização de água, e nossa meta é ainda aumentar isso. E nossas fábricas estão cada vez mais utilizando energia renovável, e não é papinho de novo institucional, realmente a gente está gastando dinheiro para fazer a nossa operação ter menos impacto aí no globo. E, por fim, a P&G, como negócio, ela é voltada para a inovação, né? Então, não só nossos produtos estão cada vez lançando inovações e modos diferentes de afetar as casas brasileiras. Aí, por exemplo, tem o Hermès, que é um dos produtos
relativamente novos e que são bem diferentes do resto do mercado em termos de tratamento capilar, como também impacto social, né? Aí é um vídeo que o Iberê Tenório, lá do Manual do Mundo, fez, demonstrando o PZ Sachê, que é esse sachê que limpa a água, né? E vocês veem aí uma demonstração de como a gente está atuando com inovação mesmo nessas nossas frontes aí de responsabilidade social, né? De maneira muito rápida, para eu ir para o assunto que mais interessa para a gente hoje, só para apresentar para vocês a parte de finanças, né? Que talvez seja a parte que vocês, eventualmente, teriam mais interesse aí na P&G, né? Nossa missão como finanças é garantir a estrutura da organização e garantir que essa organização vai trazer os resultados e vai agregar valor para o acionista de forma sustentável, né? Então, vocês veem essas pirâmides aí, que todas elas resultam aí na lucratividade e no dinheiro para os acionistas, né? Finanças na P&G está pulverizado em basicamente todas as atividades, né? Diferentes áreas de finanças na P&G vão ter quase contato com todas as áreas, sendo de forma frequente ou de forma ocasional, tá? Eu que até hoje foquei minha carreira na parte de finanças corporativas, posso dizer com bastante propriedade que eu tive bastante atuação com diferentes áreas da empresa, tá? E hoje mesmo, na minha função, eu tenho muito. Uma hora eu estou conversando, fazendo definições de projeto com o pessoal de marketing, outra hora eu estou pensando em mudanças estruturais na parte do custo. Então, finanças na P&G é bastante abrangente nesse sentido, tá? Se eu pudesse dividir em 4, eu diria que finanças na P&G é dividida nesses 4 setores, tá? A gente tem uma parte que é de planejamento financeiro, então aquela pessoa de finanças que vai olhar uma categoria como se fosse uma empresa, end-to-end, desde a gestão da receita até a gestão do custo. A gente tem aquela parte de finanças comerciais, que é a parte de finanças que está de mão dada ali com o pessoal de vendas, atuando com diferentes mercados, ganhando competitividade aí no posicionamento no mercado, ganhando margem nas nossas vendas. A gente tem o pessoal aí que está para trás, né, no step atrás, fazendo toda a gestão de custos aí no nosso processo de produção e transporte, garantindo aí que a gente vai ter uma eficiência end-to-end na nossa entrega de produtos para o consumidor final. E, por fim, a parte de finanças corporativas, que vai olhar esse corpo, né, que vai planejar, vai controlar, vai dar suporte para esse corpo de maneira financeira, né? Tem uma frase muito legal aí que eu entendo que se encaixa muito em finanças de um jeito como um todo, de um antigo CFO aí da P&G do Brasil, que disse que em finanças você tem que ser a pessoa que conhece mais de finanças do seu time, né? Isso é inegável, e também você tem que ser o segundo melhor em todo o resto. E essa é uma coisa que é muito clara em finanças na P&G, tá? Tanto que eu posso dizer para vocês que finanças gerou grandes líderes da P&G hoje. Então, não só o nosso CEO da América Latina, como o nosso CEO global originaram em finanças na P&G. E isso vem porque nossa estrutura de finanças é baseada em um plano de carreira muito sólido, tá? A tendência das pessoas de finanças e da P&G como um todo é começar em um estágio na carreira gerencial, como eu disse, eu comecei nesse estágio, e ir subindo aí na posição e se desenvolvendo para as posições mais elevadas aí da organização, né? Só para dar uma noção para vocês, o tipo de trabalho que o estagiário faz na P&G é realmente importante para o negócio, desde análise de colocação de dados, como mapear oportunidades de negócio, dar suporte para importantes análises e executar grandes análises e fazer mudanças na estrutura de curso, quanto até atuar lá na melhor efetividade de como a gente vai colocar a embalagem na gôndola para o consumidor final, né? Só a título de exemplo, até pulando alguns slides aqui para a gente não perder muito tempo, a Juliana Azevedo, que é a nossa CEO hoje do Brasil, ela também começou como estagiária, né? Então, não só usando o meu exemplo, mas usando o exemplo de outros casos de sucesso, a P&G tem essa fome e essa vontade de desenvolver as pessoas no começo, tá? Então, aí um pouco até de propaganda do nosso programa de estágio, porque sim, ele é um programa de estágio meaningful. Falei um pouco rápido, mas é de coração, tá, gente? Não é toda essa descrição da P&G realmente vem de uma experiência própria aí que eu tive com a empresa nos últimos anos. Indo agora para o nosso assunto em específico, tá? O que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, até abrir um pouco para a discussão mais no final, é
Ok, P&G, gigante, atua em território nacional, uma multinacional que consolida nos Estados Unidos. Como é a contabilidade para empresas desse porte, né? Principalmente empresas que têm uma colocação similar? Quando eu estava pensando e tentando estabelecer aí os pilares que guiam a contabilidade numa empresa do nosso porte, eu elenquei 4 coisas aqui que eu acho que são essenciais e que são verdade numa empresa como a nossa na contabilidade, tá? E que a contabilidade precisa ter para ser efetiva numa empresa como a nossa, tá? A primeira coisa, ela tem que ser sistêmica. Então, uma contabilidade numa empresa como a nossa tem que estar, e quando eu digo sistêmica, no sentido da definição mais acadêmica da palavra, ela tem que estar envolvida com os diferentes integrações de processos, né? Seguindo aquela definição de sistema como uma integração de processos, né? A contabilidade tem que ser um desses processos que faz parte da empresa. A segunda coisa, ela tem que ser integrada, né? Você não pode ter uma contabilidade separada das outras coisas, né? Todos seus controles, suas operações acontecendo num sistema e a contabilidade num outro sistema completamente separado. Isso é possível em empresas de menor porte, inclusive a gente tem um grande mercado aí de contabilidade que supre essa demanda, mas em empresas do nosso porte, principalmente com a atuação que a gente tem em território nacional, ela tem que estar intrinsecamente ligada com todos os outros processos, né? Ela tem que ser robusta, tanto no sentido operacional quanto no sentido tecnológico, tá? Você não pode ter uma contabilidade que falha, uma contabilidade que não é dependente, que você não pode acessar no sábado de manhã até o domingo à noite. Ela tem que estar lá funcionando íntegra e sem falhas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, por fim, ela tem que ser segura. Não adianta ela estar lá, funcionar, estar integrada, se os seus dados, a informação preciosa da empresa, que é a informação financeira, está livre a ataques, está livre a ser acessada por competidores, está livre para qualquer tipo de mau uso dessa informação. Então, voltando para aquele conceito de sistema, né? Uma empresa não deixa de ser um grande sistema, né? Até quando a gente pensa na teoria acadêmica, uma das teorias acadêmicas de uma empresa, que uma empresa é um conjunto de contratos, né? Vários contratos entre partes que estão lá estabelecidos numa teia para uma atividade bem comum, né? Cada uma dessas partes desses contratos com seus objetivos e requerimentos diferentes, né? Então, a gente vê um sistema, né? A gente vê várias partes juntas de um todo. Então, olhando a P&G especificamente, a gente pode elencar várias partes desse sistema, como, por exemplo, a parte de produção, né? De supply, fabricação, a parte de logística, né? Então, mover esses produtos que foram fabricados aonde eles têm que chegar, a parte de vendas, né? Então, toda a relação com os mercados e como nossos produtos estão colocados no mercado, a parte de serviços, então, quais são os serviços que essa empresa toma para exercer essa atividade, a parte de marketing, que na P&G é extremamente importante, acho que vocês já devem ter visto que a P&G é um dos grandes, expoentes de publicidade aí no Brasil, principalmente em bens de consumo. A parte gerencial, não adianta você ter tudo isso se você não tem um sistema, aí, uma parte gerencial muito forte da sua empresa. A parte externa, então nós estamos alocados num ambiente que a gente tem governo, tem Receita Federal, tem vários entes aí de trato externo, e por fim os colaboradores, né? Todas as pessoas que trabalham em todas essas partes para garantir que tudo isso funcione, né? Então, quando a gente pensa em termos de estrutura de empresa, a gente tem que pensar num sistema integrado, né? Que não só a contabilidade, mas todas as outras coisas que governam esses sistemas têm que estar interligadas, né? Seguindo aquele conceito que eu falei de que a contabilidade tem que estar integrada aos outros sistemas. Então, desde os seus sistemas de controle, de compliance, então, aqueles sistemas que vão garantir que as suas atividades estão sendo feitas de maneira correta, íntegra, de acordo com os seus valores, com os seus propósitos, como as ferramentas que vão alimentar e vão dar suporte para cada um desses processos, desde ferramentas sistêmicas mesmo, por exemplo, um Excel, uma tabela de controle, enfim, como também os motores sistêmicos que alimentam esse sistema, né? Motores que vão dizer tributação de uma venda, motores que vão dizer qual que é o seu custo de uma aquisição, como que você vai alocar esse custo, né? Então, tudo isso tem que estar integrado de maneira robusta, né? Vamos dar um exemplo de como isso funciona, então, com uma simples compra de matéria-prima, né? Contabilmente, uma compra de matéria-prima é muito fácil, né? Você vai lá debitar seu inventário, vai subir o seu inventário naquela matéria-prima e vai fazer o crédito no contas a pagar ao fornecedor que você
eventualmente vai pagar essa compra, né? Mas quando a gente pensa em um sistema integrado em que essa contabilidade faz parte, a gente tem outras coisas que são alimentadas nessa movimentação, né? Você tem um sistema fiscal em que você vai receber a nota fiscal de compra, vai registrar isso fiscalmente para informar para o governo. Você tem um sistema de controle, onde você vai controlar a aprovação, quem está comprando, quem está aprovando essa compra, né? Todo esse sistema de suporte. Você tem um sistema de custos na planta, que vai falar, beleza, você comprou X unidades dessa matéria-prima, isso equivale a um custo de X, então quando você produzir, você vai alocar esse custo no material que você está produzindo, né? E por fim, obviamente, você tem esse sistema contábil que você vai fazer esse lançamento, né? Tudo isso numa empresa do nosso porte, que trabalha com essa ideia de integração, acontece quase ao mesmo tempo, né? E de maneira redundante. Então, os diferentes processos alimentam uns aos outros, né? Então, por exemplo, no caso da contabilidade, o lançamento contábil, ele é alimentado pelo sistema de controle. Então, a aprovação e o recebimento nesse sistema de controle é que vai gerar o lançamento contábil. A mesma coisa com o sistema de controle de inventário e o sistema fiscal, tá? Essas coisas estão sempre conversando entre si para que as informações batam. Beleza, entendi onde a contabilidade está colocada dentro desse sistema integrado na empresa. Uma coisa que eu pessoalmente tinha dúvida, e eu pessoalmente tive aula, inclusive na faculdade de sistemas, mas nunca consegui visualizar, é como que a lógica contábil se aplica para uma empresa desse porte, né? O débito, crédito, razonete que a gente aprende na faculdade é igual numa empresa desse porte? A resposta é sim, tá, gente? A contabilidade é uma língua. Eu sempre gosto de falar isso. A contabilidade, para mim, é uma língua, uma linguagem. É o modo como você passa uma informação e o modo como você registra essa informação. Então, a lógica que a gente aprende na faculdade, o razonete, o débito, crédito, ele se aplica, não importa o porte da empresa, né? Então, por mais que a gente tenha, vocês estão vendo uma telinha de uma conta contábil, um sistema, né? Um sistema por trás em que você está fazendo registro dessas informações contábeis, ele é igual, em teoria, né? Na teoria contábil, ao que a gente faz na contabilidade clássica, né? No débito e crédito, no razonete. O mesmo é válido para o lançamento contábil, tá? Óbvio, as coisas são codificadas, né? Eu tenho lançamentos contábeis, eu tenho código de lançamentos contábeis guardado no sistema que corresponde para cada lançamento contábil, mas a lógica do débito e crédito na conta contábil A e na conta contábil B é a mesma do razonete. O que é peculiar, e talvez pela necessidade de informação que a gente tem de reporte, principalmente no Brasil. Contabilidade na nossa empresa é 1 para 1 para cada movimento. Não tem nota fiscal de venda que vai ser agregada com outras notas fiscais de venda para ser contabilizada. Então, uma venda é um documento contábil. Uma aquisição é um documento contábil. Então, a granularidade da sua informação contábil é gigante, né? Ao mesmo tempo, automação, né? A gente não pode falar de uma empresa desse porte com esse nível de atuação e falar numa contabilidade manual, né? De ter 50, 100 pessoas lá digitando todas as informações. Então, o negócio raramente vai precisar fazer lançamento contábil. Os grandes movimentos, os principais movimentos do negócio, muito atrelado com aquilo que a gente estava falando de sistema integrado, são gerados automaticamente, né? Raras são as exceções em que eu preciso ter uma pessoa que vai lá fazer um lançamento contábil ou vai corrigir um lançamento contábil, né? Ao mesmo tempo, as coisas acontecem ao vivo, gente. Não tem parar o mês para fechar o balanço patrimonial. A gente faz isso, óbvio, por motivos de controle, para revisão e tal, mas se agora eu entrar no sistema e gerar um balanço patrimonial nesta exata hora, então 7h30 é um balanço patrimonial, eu tenho. Se eu esperar mais meia hora, tenho também. Isso sempre atualizando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso tudo me gera duas coisas, né? Eu consigo controlar a contabilidade de maneira muito mais efetiva, inclusive os responsáveis por cada parte da contabilidade, né? Eu sei granularmente quem foi o responsável por gerar a venda A, B, C e D, por gerar a compra A, B, C e D, ou por gerar compras de ativos, mudanças nas depreciações, enfim. Tudo tem uma origem, um destino, né? E ainda o sistema me ajuda a validar a contabilidade, né? Eu não preciso fazer validações que são facilmente assinaladas no sistema. Exemplo, se eu tenho uma conta de curto prazo, eu não deveria ter documentos em aberto nessa conta de curto prazo, né? Movimentações em aberto nessa conta de curto prazo, que ficam por mais de 12 meses. Ou seja, esse sistema contábil integrado me permite que eu possa ter uma visão contábil da empresa, uma visão de controle contábil da empresa muito mais efetivo
mesmo falando de uma empresa do nosso porte. Então, saindo um pouco do sistema e falando um pouco da P&G especificamente, a gente está muito acostumado a falar de uma base de reporte só, né? Então, estamos no Brasil, falamos de CPC, falamos de FRS, mas principalmente empresas que consolidam nos Estados Unidos se acostumam a falar de duas bases de reporte, tá? Porque eu tenho duas contabilidades paralelas, e não é contabilidade paralela no sentido criminoso. Eu tenho que manter realmente dois livros, tá? Para fins dos Estados Unidos, porque eu consolido nos Estados Unidos, então a P&G, a mãe de todas, né, a Procter & Gamble Company, é uma empresa listada na Bolsa dos Estados Unidos, ou seja, segue as regras contábeis, o GAAP, né, o General Accepted Accounting Principles dos Estados Unidos, que não é FRS, né, é governada pelo FASB, então a gente está pensando no que se aplica aí nas ASC. E, ao mesmo tempo, eu estou no Brasil, sou contador signatário das empresas do Brasil, né? Então, para fins brasileiros, eu estou aí embaixo do CPC, para todos para quase todos os parâmetros, a gente está abaixo aí de FRS. Então, são duas bases diferentes, né? O tempo também é importante, tá? Para o Brasil, a gente reporta de janeiro a dezembro, nosso resultado, para os Estados Unidos, a gente reporta de julho a junho. Putz, mas são duas contabilidades, quer dizer que você tem o dobro de lançamentos, o dobro de razonates, o dobro de basicamente o dobro de trabalho quando você cuida dessa contabilidade? Não. Na verdade, a contabilidade não é tão divergente assim, né? A competência, as partidas dobradas, a lógica contábil não é tão diferente entre bases. Então, o que a gente tem, na verdade, é esse diagrama de Venn, né? Eu tenho a maior parte da minha contabilidade vale para as duas bases, ou seja, eu não preciso fazer duas revisões, eu faço uma revisão só, eu tenho uma conta só que vale para as duas bases, eu tenho um lançamento contábil só que vale para as duas bases, e, eventualmente, em casos de coisas que são diferentes nas duas bases, e o principal exemplo que eu posso dar para vocês é o custeio, tá? Na base local, a gente usa o método de custeio médio, então a gente dilui o custo de forma média na quantidade remanescente no inventário, e na contabilidade americana a gente usa o custo padrão, então estabelece um custo no início do ano e aplica as variações de acordo com uma metodologia de variações do resultado. Aí eu mantenho contabilizações diferentes. Então, eu tenho contabilizações de custo para fins locais e contabilizações de custo para fins americanos. Tá? Qual que é o uso dessas informações? Como eu comentei, contabilidade americana, então a base contábil americana vai alimentar os relatórios contábeis americanos, né? Esse aí é uma telinha que vocês podem ver no Earnings Release da P&G Global, do nosso relatório contábil aí de junho 2030, de junho 30 de 2020, do último ano fiscal, tá? 2021, no caso, desculpa. A informação que eu reporto aqui no Brasil hoje alimenta esse relatório, né, de maneira substantiva. Tá? O Brasil é um dos grandes países que tem itens materiais nesse relatório. Esse relatório, que é utilizado pelos acionistas, que é utilizado por Wall Street para todo o trato na Bolsa de Valores, né? Ou seja, isso está intrinsecamente ligado aí com a P&G colocada na Bolsa como uma opção de investimento, como uma opção de dividendos aí para os acionistas, né? E para a gente também, né? Eu sou acionista da P&G, eu tenho ações da P&G, um monte de gente tem ação na P&G, então, inclusive, para nossos fins, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou no Brasil, como eu comentei, né? E para diversas funções, eu sou responsável pela contabilidade brasileira aqui dentro, né? Então, a minha contabilidade brasileira vai alimentar minha escrituração contábil digital, né? Que é efetivamente a minha obrigação contábil máxima para fins brasileiros, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco sobre. Ao mesmo tempo, ela vai alimentar minha escrituração contábil fiscal, meu cálculo de imposto de renda, né? Vai alimentar aí o que o governo, a Secretaria da Fazenda está vendo quando ela está vendo imposto de renda. Não só isso, ela é a base imediata de fiscalização de auditorias, né? Se eu tenho algum ente do governo, ele vai olhar minha contabilidade brasileira, ele vai pedir explicações da minha contabilidade brasileira. Não só, ela é a base aí para pesquisas e relatórios de entes que não necessariamente são diretamente governamentais, mas dão suporte aí a diferentes entes do governo, ou no caso do IBGE ou do Bacen, que são diretamente aí ligados com a gestão da União, requerem essas informações de maneira oficial, né, principalmente para empresas do nosso porte.
relacionamentos com terceiros também, né? Se eu tenho relação aí com um fornecedor brasileiro, né, que quer saber como é a minha saúde financeira para poder começar uma operação comigo no Brasil, ou um banco no Brasil que quer saber minha saúde financeira, quer ter acesso aos dados financeiros para poder balizar aí as operações com a gente, se vai disponibilizar crédito, se não vai, ele vai usar as informações que correspondem à base local, né? E, por fim, legalmente falando, é a nossa contabilidade, né? Então, em casos judiciais, em discussões com o governo de maneira judicial, em discussões trabalhistas, em discussões de cunho legal, ela é a base oficial, né? Então, eu, né, como contador, com o meu CRC, vou lá e assino esta base e sou responsável profissionalmente pela exatidão, pela confiabilidade e pela manutenção desses dados que são reportados para fins locais, né? Alex, Vitória. antes de você continuar, nós temos uma pergunta aqui no chat Uhum. do José. Inclusive, se o José se sentir à vontade, pode ligar o microfone. Mas ele pergunta, entre US GAAP e BR GAAP, como que é tratado os ajustes referentes a fretes de importação e etc. Ele disse que esse tema é muito legal. Fretes de importação, beleza. Fretes de importação, eles vão estar ligados com o custeio. Porque, no final das contas, quando você importa, você está importando o produto acabado, né? Então, o produto acabado que você vai revender diretamente no Brasil. Então, faz parte do seu inventário, do custo do seu inventário de produto acabado. Ou você está importando matéria-prima que vai alimentar seu processo produtivo e que, no final das contas, você vai distribuir no mercado local. Então, dentro do seu mecanismo de custeio, ele vai estar separado nas duas bases, né? Então, ele vai ser um dos tipos de custo que vai ser inventariado. Então, localmente, esse custo vai ser imediatamente diluído no custo, pelo custo médio. Então, no momento que você adquire uma quantidade de inventário que tem aquele frete embutido, ele vai ser diluído no inventário imediatamente. E para fins americanos, ele não vai ser embutido imediatamente, porque a gente segue o custo padrão, né? A gente estabelece um custo padrão no começo do ano fiscal, mas ele vai ficar numa continha separada, lá como uma variação, né? Se ele tiver uma variação versus esse custo padrão, que vai ser alocado no inventário de acordo com algumas premissas de prazo de alocação, né? Algumas premissas de prazo de inventário. Então, trata um pouquinho diferente, isso se aplica para os demais custos, tá? Porque é diferença de métodos de custeio. Então, existe essa separação, mesmo sendo o mesmo custo, né? Então, se eu tenho uma importação em que eu vou ter o frete, eu vou ter custo de marinha mercante, impostos que se aplicam, esses custos vão englobar essa mecânica de contabilização, de maneira bem resumida. Obrigada. Obrigado, Vitória, por repassar. Se alguém tiver mais uma pergunta que calhe aí no meio dos pontos, podem passar para o chat e a Vitória me dá um suporte. Obrigado, Vitor. Falando um pouco de ECD, gente. Por que é tão importante a ECD? Não existe mais a era em que eu, contador, vou lá, pego um livro impresso, assino o livro impresso, levo na junta comercial e registro esse livro na junta comercial, né? Não existe mais isso. Inclusive, um dos grandes problemas que a gente tem na atualidade é resgatar os livros passados, né? Resgatar o histórico, porque isso, né, o tempo come, né? A traça come, o tempo, a tinta some das páginas, é horroroso. Já faz um tempo que o Brasil adotou a escrituração contábil digital, né? Então, ela é, para todos os fins, a nossa informação contábil final para o governo, né? Então, esses livros, né, o livro diário, o livro razão, o balancete, balanço patrimonial, demonstração de resultado, eles são hoje enviados para o governo, registrados e assinados de maneira digital, né? Então, não existe mais assinar a próprio punho. Hoje, eu vou lá, assino como contador, ainda assino, mas de maneira digital, com o meu CPF também codificado de maneira digital. Isso é um arquivo codificado, né? É uma tradução lógica de código que o governo pode ler, e que os programas do governo podem ler. Para uma empresa do nosso porte, esse arquivo corresponde à média de 28 milhões de linhas de código por ano. Então, todos esses meus livros, todas as minhas obrigações, só da parte contábil, tá? Não estou falando da parte fiscal, que é a ECF. A parte contábil corresponde a 28 milhões de linhas de código por ano.
Nossa, mas como que vocês fazem isso? De novo, seguindo a lógica inicial, que é pilar de uma contabilidade numa empresa como a nossa, né? Sistema. Nosso sistema contábil está diretamente integrado com a criação desse arquivo, com a criação dessa obrigação externa que a gente tem. Então, não tem dois trabalhos, não tem duas medidas. Tudo que eu faço na contabilidade já reflete nesse formato que eu preciso eventualmente entregar para o governo. Eu tenho um processo de redundância muito importante aí. Antes de qualquer relação com o governo, além de gerar, o meu próprio sistema faz diversas validações, e não só o sistema, eu também tenho um time que atua manualmente para fazer algumas validações muito específicas aí, para ver se esse arquivo está correto, não só em termos de informação, como de formato, tá? E o próprio governo faz essa validação, tá? Se vocês já tiveram um contato com alguém que faz isso, principalmente em empresa pequena, conhece o PVA do governo e sabe validar isso. Esse processo todo, né, essa grande responsabilidade contábil aí, ela dura mais ou menos 4 meses para a gente. Quem nunca viu a carinha do código, ele é mais ou menos assim, tá? Então, ele é realmente um código. O governo dita como esse código tem que ser, qual é a estrutura dele, quais são as casas e tal. E é um aprendizado que você tem quando você entra numa área contábil que tem essa obrigação, né, que está muito ligada com essa obrigação, a entender como isso funciona. Todas as informações que a gente conhece estão aqui, tá? De olho eu consigo ver, por exemplo, o balanço patrimonial consolidado, eu consigo ver os lançamentos contábeis, eu consigo ver o que cada bloco significa aqui. Mas são todas as informações que a gente conhece, né, pelo trato contábil. Esse é difícil, tá? É uma quantidade massiva de dados, né? É muito difícil de ser feita de forma mensal, com alto nível de confiabilidade, qualidade, por isso que é tão importante o jeito que a gente faz, que está integrado no sistema. A gente tem que garantir que isso está funcionando, né? Então, os processos de redundância, aqueles checks internos são muito importantes, né? Não dá para marretar, não dá para pegar o martelo do Thor e ficar mudando essas coisas na mão, tá? De novo, 28 milhões de linhas de código, não dá para você fazer isso na mão. Você tem que estar ligado com o governo, então o governo ele muda esse layout, muda esses requerimentos anualmente, então você tem que estar como contador atento a isso e pronto para ajudar a sua empresa a estar de acordo com isso. E não existe retificação. Existe substituição, mas não existe retificação, tá? Mandou, passou um ano, aquilo é permanente. Você só vai corrigir algum erro como lançamento extemporâneo na contabilização corrente. Muito parecido com o que o CPC determina para fins de ajustes de períodos anteriores, tá? Beleza. Essa é uma das grandes aí responsabilidades da área. Falando de uma última base de reporte, bem rapidinho, contabilidade gerencial. A gente aprende na contabilidade, na faculdade, que contabilidade gerencial, ela é muito importante, né? Ela é a ferramenta mão direita e mão esquerda do negócio para entender as finanças da empresa. Isso é verdade na PG, tá? A contabilidade gerencial é uma adaptação do que eu tenho no meu sistema contábil, tanto local quanto americano, tá? De forma bem simplista, ela é uma segmentação, porque eu vou pegar minha contabilidade e vou falar, olha, da minha contabilidade, das minhas receitas e despesas, Gillette é responsável por esta lucratividade, ou Oral-B é responsável por esta lucratividade, ou a área corporativa, que não é nenhuma das categorias, gerou essa despesa para a empresa, né? Então, ela vai estar sempre relacionada com a responsabilidade dos entes da empresa, dos administradores da empresa. Por isso que ela é tão importante para o líder gerencial. Ela não vai alimentar Wall Street, ela não vai alimentar a base local diretamente, mas ela é a ferramenta aí principal que a minha administração vai utilizar para entender o impacto dele nas finanças da empresa. Eventualmente, sim, ela suporta algum requerimento fiscal, algum requerimento de informação externa, né? Então, por exemplo, aí está uma segmentação do negócio que faz parte do nosso relatório de Earnings Release da PG Global, que utiliza essa informação aí segmentada do resultado da contabilidade gerencial, mas ela não é nenhuma base oficial que é reportada para nenhum local, né? E o time contábil moderno, né? Sou gerente aí de um time que, tecnicamente, tem pessoas em 5 países, tá? Eu tenho o Brasil, que tem todo o meu time alocado no Brasil, que cuida da contabilidade de forma mais perto, né? De forma mais local. Ao mesmo tempo, eu faço parte de um time regional, minha linha de reporte é no Panamá.
Então, a nossa diretora regional, nosso controle regional faz parte do Panamá, né? Ao mesmo tempo, eu tenho 2 países aí, a Costa Rica e as Filipinas, que prestam serviços para a contabilidade do Brasil. Então, eu tenho pessoas de dois service centers aí, 2 centros de serviços atuando na minha contabilidade. E, por fim, eu tenho os Estados Unidos aí, que também ajuda aí e dá guidance e consolidação dessas informações contábeis, né? Então, a contabilidade, ela não é um país só. A contabilidade é uma teia de pessoas em diferentes países, atuando de diferentes maneiras, né? E meu time e todo mundo que atua na contabilidade do Brasil tem contato e direto trabalha com esses países, né? Aleph, a gente Vitória. tem uma perguntinha do José, referente à contabilidade gerencial. E há um ajuste para a nossa realidade em BR GAAP, ao invés do US GAAP para o uso dessa contabilidade. E também isso como funciona nos demais países que a P&G tem a base. Nos demais países, a base gerencial, ela normalmente é US GAAP, tá? Para o Brasil, especificamente, a gente tem algumas necessidades de controle específicas, tá? Ligadas a como a gente atua no Brasil, que eu tenho os 2. Eu tenho uma contabilidade gerencial americana, que é o negócio, o uso, e eu tenho uma contabilidade gerencial BR GAAP, que a gente, principalmente, utiliza para algumas considerações de lucratividade, de previsão contábil, etc. Justamente para segmentar esse resultado e entender ele um pouco melhor. Então, de maneira simplista, então, Brasil temos, de forma geral, não é tão comum. Obrigada. Imagina. Então, quais são os papéis que eu, como contador, me vejo numa empresa desse porte, né? Primeiro, eu tenho que ser engenheiro, né? Engenheiro no sentido de que eu sou parte integrante da empresa na definição de como a gente vai estruturar esse sistema, né? E como a contabilidade tem que estar integrada nesse sistema. Segundo, eu sou copiloto, né? Eu estou junto com todas as áreas de finanças aí, ajudando a finanças a entender qual vai ser o impacto delas na organização e como isso vai estar, né, distribuído aí nos diferentes segmentos da empresa. Ao mesmo tempo, eu sou um intérprete, né? Como eu disse, contabilidade é uma língua. O negócio fala uma língua gerencial. Eu falo uma língua contábil BR GAAP, mas ao mesmo tempo eu falo uma língua US GAAP. Então, eu tenho que saber o translation, eu tenho que saber conversar nessas diferentes línguas ao mesmo tempo, na mesma reunião, no mesmo assunto, né? Ao mesmo tempo, eu sou detetive. Eu sou responsável pela materialidade, pela validade legal desses livros. Então, eu tenho que estar ligado nesses controles para garantir que a empresa está em bons níveis de stewardship, né? Bons níveis de controle. Ao mesmo tempo, eu sou um forecaster, né? Eu tenho que entender como essa contabilidade está variando no tempo, se os lucros estão caindo, se os lucros estão crescendo, se faz sentido o ativo está se comportando de uma maneira, o passivo está se comportando de outra. E, por fim, eu sou porta-voz, né? Sou contador signatário, assino pelos livros da empresa e respondo pelos livros da empresa de maneira legal, né? De maneira como representante da empresa de forma legal, como representante da empresa de forma em auditorias externas, né? Então, eu sou porta-voz dessas informações para todos os públicos que elas usam. E não é à toa que eu estou aqui falando com vocês sobre como é essa contabilidade, né? Se eu pudesse dar 3 dicas para vocês hoje, que estão aí na faculdade, que têm intenção em seguir a carreira de contabilidade, para trabalhar com contabilidade no mercado, principalmente em empresas do nosso porte, multinacionais, que têm essa tamanha abrangência, eu diria 3 coisas, tá? A primeira coisa, entender seu negócio. Entender o modelo, entender como as coisas funcionam, entender como se produz, como se compra, como se vende, de onde vem, para onde vai, quais são os riscos desse negócio, quais são as oportunidades nesse negócio, né? Entender o que é aquele sistema, né? Como que aqueles processos estão se relacionando, né? Segundo, estar aberto a mudanças. A contabilidade está cada vez mais se modificando, tendo mais tecnologias, mais sistemas, mais modos de fazer as coisas de maneira fácil, rápida e integrada. Então, você, como profissional contábil, tem que estar aberto a isso e fazer embrace dessas mudanças, né? E, ao mesmo tempo, ser orientado externamente, né? Você não é contador só da sua empresa. Você é um contador no mercado. Então, você tem que entender
o que os outros estão fazendo, o que os seus competidores estão fazendo, como as pessoas estão interpretando as mesmas normas contábeis que se aplicam a você, porque a gente está falando de uma língua, né? A gente está falando de uma interpretação, a gente está falando de uma norma que se aplica dependendo da realidade da sua empresa. Então, entenda o que está acontecendo em volta de você, com seus players, com o seu mercado, e entenda também o que o governo está esperando de você, o que a administração pública está esperando de você, e as tendências econômicas, né? Como que as principais tendências econômicas, a inflação, a alta do câmbio, pode afetar a sua empresa e os resultados da sua empresa, tá? Se eu pudesse colocar numa caixinha, essas são as 3 dicas que eu daria para vocês que querem se colocar no mercado, tá? Era isso que eu tinha para hoje. Então, eu queria abrir esses 15 minutinhos aí para a gente discutir, ver se tem mais perguntas, o que a gente pode falar. Se vocês querem que eu esclareça alguma coisa a mais, agora até eu vou tirar aqui o slide. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Aqui. Pronto. Para a gente conversar mais de perto. Aleph, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui, pela sua fala hoje. Eu acho que a sua fala foi muito enriquecedora para que a gente pudesse tangibilizar um pouco mais muita coisa que a gente vê dentro da sala de aula, entender um pouco melhor qual que é esse papel do contador dentro de uma empresa, do tamanho da PEG, esse profissional que ele precisa ser um profissional que entende de tudo e mais um pouco, entende de todas as áreas, entende do negócio, entende do mercado, é um profissional multidisciplinar que precisa estar atento ao que é feito aqui, o que é feito nos Estados Unidos, as diferentes bases de divulgação. Então, eu acho que a experiência que vocês têm da contabilidade de vocês, o que você trouxe a partir da experiência de vocês, acho que foi muito enriquecedor. Se pudesse entender um pouco melhor, tangibilizar um pouco melhor os nossos alunos, quando eles estão em sala de aula, muitas vezes eles perguntam, por exemplo, de quantas em quantas vezes a gente faz isso? Tem que fazer isso todo mês? Então, como você falou, a gente consegue puxar um balanço agora da PG. A gente não, você consegue fazer isso agora. Então, a necessidade de informações tempestivas, a necessidade de que todos os sistemas estejam muito bem amarrados para que essa informação que a gente está gerando é útil, a informação tanto para fins de reporte, para fins gerenciais. Então, acho que foi muito bacana a sua fala. Eu acho que agora a gente pode abrir a dúvidas aqui. Eu vou trazer 2 dúvidas que estão aqui no chat, e aí eu vou abrir para o Washington também, que levantou a mão. Vou começar pelo chat, pode ser? O Marcelo pensou assim, ele perguntou o seguinte, pensando em governança contábil e fiscal, como a PG garante a entrega de todas as obrigações fiscais e contábeis? Vocês têm ferramentas para isso? Temos, então. Empresas no Brasil como um todo, tá? E até passando uma perspectiva aí de quem tem contato com outras empresas da América Latina, o Brasil, ele não tem nada que não existe em nenhum lugar em termos de obrigação fiscal e contábil, tá? Vários países têm coisas parecidas com a gente. O problema é que a gente tem tudo. A gente tem todos os tipos de impostos indiretos possíveis e imagináveis, todos os tipos de obrigações, então é muita coisa. Primeira coisa, a gente tem um time muito robusto. A gente tem muita gente trabalhando para garantir que isso está funcionando. Tá? A gente tem o maior time de compliance da América Latina, o maior time corporativo da América Latina para garantir que tudo está funcionando, né? Então, dentro desses times, a gente aí tem diferentes controles, tá? Aí, desde os controles mais operacionais, em que a gente tem um time, uma parte do time que é responsável só por garantir que todo aquele checklist de obrigações, de submissões está lá funcionando. Cada time tem sua respectiva responsabilidade segmentada aí. Como também a gente tem processos postecipados, né? Processos que dependem disso. Por exemplo, se você vai emitir uma certidão negativa de dívida, né? Que é um dos grandes documentos aí para a empresa do nosso suporte, que a gente precisa para operar em diversos aspectos. Se você vai tentar gerar isso, se você tem uma dívida que está em aberto por causa de uma obrigação que você não submeteu, essas coisas se conversam. E esses times diferentes estão lá ligados operacionalmente, se falando ali no dia a dia para garantir isso. É, sim, um trabalho diário. Por isso que a gente tem times focados nisso. A gente tem mais de 30 pessoas na Costa Rica, só para vocês terem uma noção de tamanho, focadas só no compliance fiscal da PEJA do Brasil. Mais de 30 pessoas na Costa Rica, fazendo as mais diversas obrigações, desde o ICMS até PIS/COFINS, SPED. Então, é muita gente, são vários processos, tudo integrando para que esses processos de redundância se retroalimentem. Obrigado, Aleph. A gente tem mais uma pergunta aqui da Jennifer, que ela pergunta o seguinte:
Como funciona o processo do reporte global da P&G e quais são os prazos que vocês têm para esse report, para o report global? Uhum. A gente diz que o mínimo que você tem que tomar cuidado no reporte global é o trimestral, né, o quarterly, a gente chama por quarter. Por quê? Porque a contabilidade, a gente reporta a contabilidade externamente por trimestre, né? Todo quarter você vai lá no earnings release da P&G, vai ter uma atualização da informação. Então, no mínimo por quarter a gente tem um fechamento, tem aí um processo um pouco mais robusto, de controle, de verificações, de garantia que as informações estão redondinhas. Mensalmente a gente faz o mesmo. Tá? Mensalmente não quer dizer que a gente tem que reportar trimestral, que a gente não tem processos de controle rodando de forma mensal, que não necessariamente vão ser reportados, né? O reporte é trimestral, mas eles ali estão antecipando qualquer coisa que pode influenciar esse reporte, né? E para fins de forecast também, as diferentes áreas da empresa estão alimentando esse processo global com previsões, né? Como que eu acho que vai ser a receita, como que eu acho que vai ser a receita de juros, despesas de juros. E todos esses processos de forecast seguem uma base mensal também. Então, os meses desses times estão lá todo mês passando um reporte, acompanhando o resultado para o globo. Então, é constante, não para também. Toda hora, todo momento. O Washington levantou a mão. Washington, se você quiser abrir o microfone, quiser fazer sua pergunta, fique à vontade. Sim, obrigado. Boa noite a todos. Alice, eu gostaria de perguntar, você falou um pouquinho aí, né, da questão eu queria entender, né, para garantir toda essa robustez aí nas informações, qual era o tamanho da equipe, né? Você falou um pouco aí, tem 30 pessoas lá trabalhando na Costa Rica, em uma parte específica, mas se você fosse mensurar a quantidade de colaboradores que fazem parte dessa equipe, quantos seriam? E uma segunda pergunta que está mais relacionada ao balanço ao vivo que você falou, né? Tirar a informação nesse momento do balanço. Eu fiquei pensando no custo, porque no custo eu não teria ainda a folha fechada do mês. Como que ficaria essa questão do custo neste momento sem alguns indicadores? Uhum. Boa pergunta. O custo talvez, se eu pudesse te elencar, pelo menos uma empresa de bens de consumo como a nossa, é uma das coisas mais complicadas, teoricamente falando. Mas respondendo a pergunta primeiro, antes de ir para esse ponto. É difícil dizer uma quantidade de pessoas, tá? Diferentes empresas, inclusive de benchmark que a gente tem com empresas no mercado, elas vão ter diferentes times. Porque elas vão ter níveis de automações em alguns processos que outras não têm. E eu digo diferentes times que são focados nessa atividade de compliance, de reporting, tá? Como eu disse, o time fiscal é gigante, tá? O time contábil, especificamente, não precisa ser tão grande, tá? Por quê? Porque as coisas estão integradas, né? As coisas estão acontecendo automaticamente. Então, para verificar essa consistência, eu tenho até poucas pessoas. Se eu for elencar, juntando com as pessoas que fazem parte desse processo, mas estão na Costa Rica, eu diria que umas 20 pessoas no máximo, fazendo um cálculo por cima. Mas, óbvio, né, você tem diferentes pessoas atuando em diferentes micro pedaços desse processo, né, que não fazem parte da contabilidade só. Eu tenho pessoas lá na Costa Rica, lá no Service Center, que fazem só ativo fixo. Então, elas estão atuando em ativo fixo, fazendo entradas contábeis de ativo fixo, eventualmente. Elas não são parte do time da contabilidade em termos de controle, mas, como eu disse, estão naquele subsistema de ativo fixo, alimentando esse sistema contábil. Então, você vai escalonar muito as pessoas que atuam na contabilidade, porque ela está tão integrada que você tem a capacidade de fazer isso, de espalhar as pessoas e ainda manter a consistência contábil. Então, indo além desse nível de reporte, né, de controle, a gente tem incontáveis pessoas. Então, a segunda pergunta, o custo. Sendo bem simples, para não alongar muito, sim, existe processo de custeio, de alocação de custos que só vão rodar quando você fecha uma folha de custo. Aí sim tem processos que vão acabar rodando só de forma mensal. Mas mesmo esses processos, custos que não foram alocados ainda, eles vão tendo uma prévia durante o mês de maneira sistêmica. Tá? Então, o próprio sistema faz a alocação do custo e faz essa prévia. Tem uma metodologia que a gente faz do fechamento desse custo, que eventualmente acontecem ajustes nessa análise sistêmica, principalmente por inconsistências, tá? Porque o sistema não é 100% perfeito, né? Se, por exemplo, você tem uma compra que foi
teve uma inconsistência na compra que gerou uma inconsistência no inventário, existem ajustes, mas mesmo esse sistema de custeio tem essa prévia, né, que é alimentado. Mas sim, o fechamento do custo permanente no final do mês. Perfeito, obrigado. Obrigado, Aleph. Tem mais duas perguntas aqui, Aleph, que aí a gente encerra já. Essas são duas perguntas que eu não sei se você pode abrir para a gente ou se você tem como comentar. Se não tiver, não tem problema. Uma pergunta perguntando se o departamento de Share Services de vocês também fica na Costa Rica e se essas pessoas que estão na Costa Rica, elas são brasileiras, são locais. Essa é a pergunta. Acho que é mais uma questão de curiosidade mesmo. A P&G e várias empresas, tá? Vocês vão ver, até a Amazon tem uma situação parecida. A gente optou globalmente por uma estrutura ótima de prestação de serviço, né? Então, essas atividades que são mais manuais, que necessitam aí uma visão menos estratégica, mais manual, elas são alocadas em centro de serviço, né? Então, hoje, sim, a gente usa muitos dos serviços prestados por esse centro de serviço na Costa Rica para essas atividades mais manuais. Como eu disse, né, tributos, tem muita gente prestando esses serviços no Brasil. E não, essas pessoas não são brasileiras, essas pessoas são locais da Costa Rica, dos respectivos países desses centros de serviço, prestando serviços para os diferentes entes, tá? E isso é até um modelo muito comum global, é uma otimização de expertise, é uma otimização de estrutura, que várias empresas optaram por. Eu te dou o exemplo da Amazon, porque recentemente ela estava aplicando isso, na verdade. Ela estava fazendo muito similar a gente, aplicando um centro de shared services global. Perfeito, Aleph. Eu não sei se vocês querem comentar um minutinho quais são as oportunidades de carreira que a gente tem. Se eu quero trabalhar na PG, o que eu faço? Se tem programa de estágio em aberto, quem está interessado, quem ficou interessado, gostaria de fazer parte desse time, qual que é o processo, como funciona. E, pessoal, não esqueçam, a Vitória deixou um formulário aqui para vocês, se vocês puderem preencher o feedback, o formulário está aqui no chat. Talvez, Vitória, eu vou comentar então do estágio. E é uma coisa muito importante, não sei se ficou claro, eu corri porque eu queria chegar no assunto. O estágio na P&G a gente chama de estágio gerencial, porque o objetivo é criar gerentes, tá? Eu, por exemplo, eu saí do estágio, fui direto para a posição de gerente de finanças. Eu não fui analista, não tive uma posição de analista. Então, o estágio, ele é criado com isso em mente, tá? Então, as atividades, a responsabilidade, o escopo do estagiário na PG vai ser com o objetivo de criar aquela pessoa para estar no nível gerencial, né? Processo de estágio da PG, esse processo gerencial, ele está aberto o ano todo, tecnicamente, você pode se inscrever no site, mas em mais foco, e é o que eu pessoalmente mais recomendo, a gente tem em média 2 processos relâmpagos que a gente chama por ano, que é um processo em que a gente faz o processo super rápido, em menos de uma semana você participa do processo, das entrevistas, faz prova, tudo isso em uma semana. Então, a maioria dos nossos estagiários a gente recruta por esse processo, e eu acho que desse semestre já foi, né, Vitória? Já, né? Foi lá em setembro. Desse semestre finalizou agora em novembro. Novembro, exato. Mas no próximo semestre a gente já vai ter um, então fiquem ligados, tenho certeza que a Vitória vai passar a comunicação, a gente vai passar aí para a FPCAF quando tiver, porque quando tiver, se inscrevam, de novo, super rápido, eu adoro o processo da P&G, não tem dinâmica de grupo, não tem aquelas coisas normalmente são maçantes, eu sou recrutador também, eu sou entrevistador, eu acho um processo super legal, e super rápido também, não é um mês, tá? É uma semana ali, 3, 4 dias que você faz e já sabe o resultado. Perfeito, obrigado, Aleph, obrigado, Vitória. A sua palestra foi excelente, a sua fala foi muito pertinente aqui. Então, eu acho que à noite, hoje, a nossa discussão foi muito rica, muito proveitosa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da FPCAF, a disponibilidade sua e da PG de estar aqui com a gente hoje, para que a gente possa discutir, aprofundar esse assunto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Obrigado, pessoal, que esteve aqui presente. Agradeço a presença de todos.